E como prometemos, agora entrevista especial, exclusiva na Bradesco Esportes FM. Estamos há 125 dias para os Jogos do Rio 2016. Presença mais que querida aqui do Polo Aquático, Gustavo Guimarães, mais conhecido como Grumi, um dos integrantes da seleção brasileira de polo aquático, seleção que vem cada vez melhor rumo à Olimpíada em casa. Ele é atleta do Pinheiros, mas tem experiência internacional. A gente vai falar muito sobre isso. Seja bem-vindo, Gustavo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Acho que isso é até estranho chamar de Gustavo, né? É Grumi sempre, não é? Isso. No começo, o Gustavo era mais comum, né? Hoje em dia, quando é no meio esportivo, até minha mãe já me chama de Grumi, porque já ninguém sabe quem é o Gustavo, né? Só por Grumi mesmo. É, quando tá brava com você, que ela deve chamar Gustavo Guimarães, deve chamar pra chamar sua atenção, no máximo, né? Senão, fica como Grumi mesmo. Como é que o Ratko Rudic, o técnico da seleção masculina de polo aquático, croata multicampeão, te chama? De Grumi também, né? Isso. Até porque no grupo olímpico tem outro jogador que também chama Gustavo, É verdade, né? É verdade. Então o outro fica como Gustavo e eu como Grumi para todo mundo mesmo. Escute, eu já acompanhei uma vez, ano passado, finalzinho, vocês fizeram um treinamento no Paulistano, eu fui lá acompanhar e vi de pertinho, né, o Ratko, conversei com ele um pouco, ele fala parte inglês, parte italiano, às vezes sai um portunhol, enfim, vi de tudo. Como é que é a comunicação entre vocês e você já aprendeu um pouquinho da língua dele, Gustavo? Olha, particularmente para mim deu uma facilitada, né? Por eu estar atuando numa equipe da Europa também, da Itália, agora eu estou conseguindo falar o italiano, então ficou muito mais fácil. E antes, particular com ele, eu falava inglês porque era uma comunicação mais clara, né? Mas agora ele mistura um pouco o italiano com o português, então ele começa a falar em português, que ele já tem alguma noção, e aí as palavras que ele não sabe, ele põe o italiano no meio, como ele já foi técnico da seleção italiana, ele fala bem, então o grupo já está acostumado e por ser um assunto em comum a todos, né, que todos sabem do que está sendo falado, é muito tranquilo de entender e de fazer o que ele pede. Bom dia, Grumi. Bruna, tudo bem? Tudo certo, Bruna. Grumi, ano olímpico, né, aqui na reta final já para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu queria saber como que é essa final de preparação. Agora, tem algum campeonato que vocês vão disputar? Como que tá essa reta final mesmo? Olha, eu cheguei hoje no Brasil de um período de treinamento com a seleção, né, e agora a partir de segunda a gente faz mais uma semana aqui no Brasil de treino. Nós estivemos em Montenegro, na Rússia, fazendo amistosos com eles. E agora vamos pegar um pouquinho mais a parte física aqui no Brasil para dar uma levantadinha. Porque daqui a um mês nós temos a Liga Mundial, a parte intercontinental, que são todos os países sem os europeus, que se classificam 4 para a superfinal. E aí tem a Liga Mundial Europeia, que esses 4 primeiros da Europa juntam com os 4 dos outros continentes para fazer a superfinal, que aí vai ser em junho na China. Então, mês que vem nós temos a Liga Mundial no Japão e a Superfinal em junho. E aí também teremos alguns amistosos, algumas viagens de treinamentos para chegar a ponto de fazer história nos Jogos do Rio. 11h59, estamos com Gustavo Guimarães, o Grumi, atleta de polo aquático da seleção brasileira masculina, que é comandada hoje pelo croata Ratko Rudic. Tem simplesmente 6 medalhas olímpicas, uma como atleta, 5 como treinador, inclusive campeão dos Jogos de Londres 2012 com a seleção croata. O Grumi, que falou aí da superfinal, né, fez parte da seleção brasileira e conquistou o bronze na superfinal da Liga Mundial, um resultado histórico e importante para essa seleção masculina. Claro que vai em busca de um ótimo resultado no Rio. Prata no PAN de Toronto e no Canadá em 2015. É atleta da seleção, representa o Esporte Clube Pinheiros também e tem vivência internacional porque disputa e faz parte de uma equipe italiana. Eu vou passar para a Bruna Moraes, que está
praticando italiano, que recentemente esteve na Itália, a equipe Pallanuoto Trieste, não é isso, Grumi? Ô, Bruna Moraes, faça as honras da casa em italiano, por favor. Não, mas de forma alguma que eu vou falar italiano aqui no ar, Beth. Nossa, que saia justa que você me meteu agora. Só fala alguma palavrinha, um tchau, bello, alguma coisa assim, não é? É a saída mais prática, né? Ô, Grumi, mas conta um pouquinho dessa sua experiência na Itália, como é, né, dividir entre seleção, é claro, você tem experiência em clubes no Brasil também, e hoje faz parte de uma equipe italiana. Olha, particularmente, no ano passado o Ratko queria que todos os jogadores fossem para a Europa, né? No meio do ano passado, porque a temporada lá é igual a do voleibol aqui no Brasil. Então começa em setembro e vai até maio. E aí foi um pedido dele que todos fossem para a Europa. Com os bons resultados do Brasil na Liga Mundial, como você falou, do ano passado, as equipes europeias também tiveram interesse. Então, acho que juntou o útil ao agradável, né? O pedido do nosso técnico, porque ele já sabe que a Liga é mais forte, ele tem essa experiência. E aí as equipes italianas, principalmente porque temos 7 jogadores na Itália, quiseram pegar os jogadores brasileiros para reforçar suas equipes. E está sendo uma experiência muito boa, porque todo sábado praticamente tem jogo de alto nível, uma partida difícil, todas as equipes com estrangeiros. Então você acaba definindo o jogo faltando 2 segundos para acabar o jogo. Eu perdi particularmente um jogo faltando 2 segundos e um jogo faltando 4 segundos lá. Em compensação, empatamos um jogo faltando 15. Então tudo isso são experiências que serão importantes para os Jogos Olímpicos do Rio, né? E aí também a bagagem internacional, que todos os jogadores começam a conhecer os brasileiros, acabam respeitando mais a nossa equipe, isso faz a diferença para os Jogos do Rio também. A Beth continua insistindo para eu falar italiano aqui, mas eu vou dar no máximo um tchauzinho para ele, Beth, no final da entrevista. Bruna Moraes, combinado. Mas agora eu queria fugir um pouquinho ali da quadra e te perguntar, Grumi, como que você acha que é a aceitação do polo aquático no Brasil em si? Você acha que as pessoas entendem do esporte, se elas praticam? Como que é essa recepção? Como que você percebe isso? Olha, particularmente nós sofremos um pouquinho com isso, né? Acaba sendo um esporte secreto que muitas pessoas não sabem. Mas desde 2009, quando o Brasil foi escolhido o país sede dos Jogos Olímpicos, isso mudou um pouquinho, acabou crescendo, existem equipes que estão fazendo um trabalho de divulgação maior, até a imprensa se interessou um pouquinho mais. Os resultados da seleção ajudaram muito nisso, porque quando tem um resultado expressivo, a imprensa quer fazer a cobertura, então também ajuda a gente nesse sentido, mas eu acho que está crescendo. É lógico que nós gostaríamos que tivesse uma visibilidade maior, mas perto do que era quando meu pai era atleta de seleção brasileira ou meu avô era atleta de seleção brasileira, eu não tenho dúvida que agora já tem mais gente sabendo o que é o polo aquático. E para quem não sabe muito bem, é assim, tem um goleiro. Esse goleiro é o único jogador que pode pegar a bola com as 2 mãos. São 6 jogadores na linha, só podem pegar a bola com uma mão, não pode encostar o pé no fundo, o objetivo é fazer o gol. São 6 jogadores no banco de reserva, sendo que um deles tem que ser goleiro, e a substituição só pode acontecer com o jogo parado ou com um jogador indo até a área próxima ao banco de reservas da sua equipe, o que não é favorável para a equipe que tem a posse de bola, porque perde um ataque. Então, para quem não sabe muito bem, pensa num handball dentro da água. Grumi, você já pode ser comentarista depois que você se aposentar. Sem dúvida. Porque, olha, na comunicação tá mandando muito bem. Até falei aqui pro Flávio Pérez, né, que é o seu assessor, nosso colega no jornalismo. Falei, manda bem, já tinha ouvido você várias vezes, enfim, nunca tinha te entrevistado, só acho que rapidamente uma vez, enfim. Mas a gente está com o Gustavo Guimarães, o Grumi do polo aquático, representa o Pinheiros e uma equipe na Itália, em Trieste. É também integrante da seleção brasileira masculina, que tem um baita comandante, o croata Ratko Rudic, dono de 6 medalhas olímpicas. O Grumi, há pouco, disputou na Rússia 3 confrontos contra a seleção da casa, né? Inclusive o Brasil venceu 2. E a Rússia, que ainda vai em busca de uma vaga, tem o pré-olímpico agora em meados de abril. 2 resultados importantíssimos. A gente já vai falar sobre isso. Acho que a Bruna Moraes queria emendar alguma pergunta, porque você estava explicando muito bem as regras do polo. E o nosso ouvinte da Bradesco Esportes FM pode mandar já, Bruna Moraes, uma pergunta que a gente consegue encaixar aqui com o Grumi pelo Twitter, @Rádio Esportes FM, Facebook da rádio,
facebook.com/Bradesco Esportes FM, pelo nosso Zap, DDD 11 97489 5980. O Grume vai responder já. O primeiro que mandar leva aqui, hein, uma comunicação direta com o Grume. Você ia falar, né, Bruninha? Não, eu ia só comentar, ele explicou as regras. E, Grume, acho que a regra que mais atiça assim, as curiosidades dos torcedores e espectadores do polo aquático é justamente não poder colocar o pé no fundo da piscina. Queria pra vocês, fôlego, minha amiga. Pra vocês isso parece a coisa mais normal do mundo, né? Mas pra quem tá de fora isso é praticamente inimaginável. Como faz? Vocês nadam o tempo todo? Tem alguma... E não pode roubar não, viu? Então, tem alguma técnica pra boiar? Tem um árbitro que fica de olho ali no fundo da piscina? Queria que você explicasse mais detalhadamente isso pra gente. Olha, no campeonato internacional a piscina não dá pé, então não precisa nem desse árbitro debaixo d'água, né? Mas pra gente acaba sendo uma coisa normal, porque nós fazemos trabalhos específicos dentro da piscina, rodando uma perna para cada lado de forma alternada e tem a sustentação em cima da água, né? O corpo fica 90% submerso todo o tempo, então às vezes até acaba acontecendo embaixo d'água coisa que ninguém consegue ver. Mas em si a pernada acaba sendo uma coisa natural pra gente. E até engraçado, quando eu vou pra praia, entro no mar, é uma coisa natural. Eu estou fazendo a perna alternada porque já é acostumado, né? A esse movimento já é uma coisa que meu corpo faz sem nem pensar mais. Já é do seu ambiente, né? Então você tá o tempo todo ligado nisso. Grume do Polo Aquático ao vivo, só aqui na Bradesco Esportes FM, atleta da seleção brasileira, que caminha muito bem rumo aos Jogos do Rio. Neste sábado estamos exatos 125 dias. Ô Grume, vocês tiveram uma experiência muito legal lá na Rússia e até bacana porque o ouvinte pode olhar pelas suas redes sociais também, depois você passa aqui e segue o convite para você, ouvinte, fazer uma perguntinha rápida para ele que dá tempo, ou se a gente tem que liberar você, Grume? Não, tá tranquilo, pode parar. Você vai treinar hoje ou tá de preguiça hoje? Não, hoje como chegou de viagem tá mais tranquilo, uma folguinha, né? Então tá bom, daqui a pouco a gente libera você, mas quem quiser manda aqui pelo Twitter, @Rádio Esportes FM, Facebook da rádio, pelo Zap 11 97489 5980. Qual é a sua curiosidade a respeito do polo aquático? Como é que foi essa experiência lá na Rússia? Importantíssima, né? 2 confrontos aí, 2 amistosos que vocês ganharam, perderam um, enfim. E agora essa reta final de preparação, mas o que você está esperando para o Brasil com esse comando do croata que faz toda a diferença, né, Grume? Olha, agora nós tivemos treinamentos antes de ir para a Rússia com a seleção de Montenegro. Foram 3 treinos contra uma seleção muito forte. Pela primeira vez nós conseguimos fazer um jogo, conquistar uma vitória e 2 derrotas contra Montenegro. Aí fomos para a Rússia, a primeira partida nós fomos derrotados por 12-9, depois conseguimos 2 vitórias. Se eu não me engano, por 11-10 e a segunda por 12-10. Mas o importante é que a equipe inteira está crescendo muito, está confiando muito no que o Ratko fala, está se dedicando ao máximo e acabou ficando, digamos, um pouquinho mais fácil, né, com a chegada do Ratko, porque ele sabe o caminho do sucesso. Fácil no sentido porque ele sabe como fazer com que a equipe chegue lá em cima, mas muito difícil porque o trabalho com ele é muito difícil, treino físico toda hora, Vamos pensar no Bernardinho do vôlei que deixa os atletas um pouco naquele desconforto, é o Ratko com a gente, ele exige ao máximo da gente, faz com que a gente cresça a cada dia e ele faz com isso, com que todo atleta veja que pode ir além. Quando você acha que você está cansado, que você não pode mais, ele te mostra que você tem algo a mais para dar e é isso que está fazendo toda a diferença. E como você falou, esperar para os Jogos do Rio, eu acho que nós podemos esperar coisas boas, né? Ainda não estão nem definidas as seleções que vão jogar. Agora, a partir de amanhã, começa o pré-olímpico até o dia 10, que vai acontecer lá em Trieste, na cidade que eu estou jogando. E tem mais 4 seleções para garantir a vaga. Então, acho que falar de uma colocação é difícil, mas o que se pode esperar do Brasil é uma equipe competitiva, uma equipe que vai lutar muito e que vai fazer bonito dentro de casa.